Polêmica no Brasil, polêmica nos Estados Unidos sobre a retaliação do Brasil contra produtos americanos. Carros, mas carro é uma coisa que não incomoda muita gente, mas o pão, gente, o pão incomoda, porque vão retaliar o trigo americano e aqui a gritaria está geral no Brasil. Vamos saber o que pensam os brasileiros de São Paulo sobre essa retaliação brasileira contra os produtos norte-americanos, principalmente o trigo. Estamos aqui com o advogado Guido Júnior, advogado civil, que vai nos falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, como é que o senhor vê essa retaliação, o Brasil retaliando os Estados Unidos? Olha, eu acho que isso a represália do Brasil com relação aos produtos norte-americanos é uma resposta à retaliação americana aos produtos brasileiros. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa lamentável, porque diante da atual crise mundial, embora não tenha afetado diretamente o Brasil, afetou em muitas as empresas norte-americanas. Então seria interessante, na minha opinião, buscar um consenso entre ambas as partes para que tanto a população, para que tanto os americanos quanto os brasileiros pudessem usufruir desse comércio internacional de forma pacífica, tendo em vista que, embora haja as retaliações de ambas as partes só tendem a piorar, né? Ou seja, as restrições só prejudicam tanto os norte-americanos quanto os próprios brasileiros. Como é que a senhora vê essa retaliação do Brasil contra os Estados Unidos, principalmente a questão do pão e dos outros produtos? Eu acho uma situação errada do presidente contra eles, porque afinal nós somos seres humanos civilizadamente, como conversar em paz, com conciliamento entre eles e a nação brasileira e americana. Infelizmente nós temos que nos ater, digamos, do nosso poderio, nossa nacionalidade para fazer com que a concorrência não seja tão desleal como vem sendo feito pelos Estados Unidos com relação a nós. Então, a nossa retaliação, acredito que esteja no caminho mais correto. Eu sou contra qualquer tipo de retaliação, porque para a economia mundial é complicado e acaba acontecendo o que acontece em Cuba, né? Há uma retaliação e aí quem sofre a economia do país e a economia dos outros países que não pode utilizar dos produtos que eram comercializados. Eu sou contra. Com essa retaliação, consequentemente, o pão vai sofrer um aumento devido à farinha de trigo consumida no Brasil, que a maioria vem dos Estados Unidos. Mas vamos conversar aqui com a dona Luzinete, é dona da padaria. Como é que está a situação da farinha de trigo e do pão aqui no Brasil? Nós fomos avisados que vai ter um grande aumento. E nós estamos preocupados, porque dependendo desse aumento, nós vamos ter que repassar ao consumidor. Mas esse aumento vai ser só para o pãozinho ou vai passar tudo que usar farinha de trigo vai ter um aumento? Tudo que usar farinha de trigo vai ter que ter um aumento. Everaldo, você que é comerciante, como é que você vê essa retaliação do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente em cima do trigo importado que vem dos Estados Unidos, que boa parte dos pãezinhos que são feitos aqui, da padaria, que o produto de padaria são usados com farinha, com o trigo do americano? Na realidade, essa retaliação, eu acredito que não vai dar em nada, porque nessas últimas horas a nossa política aqui já está desmentindo categoricamente esse aumento que vai ser extraordinário, devido a tanto comentário lá fora. Mesmo assim, com essa situação dos Estados Unidos agora, um pouco, né, em déficit, eu acredito que mais um motivo para que não haja retaliação. Tenho certeza absoluta que isso não vai passar de mera especulação. Vocês ouviram as opiniões de profissionais liberais, advogados e donas de casa que falaram sobre o problema da retaliação Brasil e Estados Unidos. A maior preocupação está aqui, olha, no pãozinho de cada dia do brasileiro. Aí nos Estados Unidos, 4 pãezinhos como esse custam $1. Aqui, o quilo do pão francês vem mais ou menos 15 pãezinhos, o que equivale mais ou menos, a cotação do dólar de hoje, R$1,82, equivale a mais ou menos $2,74 por 15 pãezinhos. Mas com essa ameaça de retaliação ao trigo norte-americano, fica a pergunta no ar: quem vai pagar o preço pelo pão que o Lula e o Obama vão amassar?